Ok? Foi? Foi. Ih, tá com transcrição. Começou isso. Eu tava vendo no Inspira Movie. Tá com essa Tá. opção de transcrição Eu agora. habilitei. Logo vai ter a IA pra... Mas assim, Entendi. não muda nada, tá tranquilo. Ah, Tá mas bom. eu achei super legal, né? Muito. Então vamos lá. 1, 2. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Galera, a gente tem um assunto muito bacana e convidados extremamente especiais para falar sobre um assunto que todo mundo, obviamente, gosta, né? Pessoas. Hoje a gente vai falar sobre bem-estar dos colaboradores e produtividade. E não tem ninguém melhor para falar isso do que a Michelle. A Michelle, ela é fisioterapeuta e ela aceitou uma missão super especial aqui na Inspira, que é ficar responsável pelo setor de RH da empresa. Além disso, a gente também convidou o nosso querido Fabiano Brito, que com certeza vocês já conhecem. Se vocês ouviram os episódios anteriores, vocês conhecem o Fabiano, que é o CEO da Inspira Capital. Então, para esse papo, eu queria primeiramente agradecer a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos. Ah, muito obrigada. Estou muito contente em participar aqui desse episódio com vocês. Ansiosa para a gente começar a falar, porque realmente é um assunto muito querido. Cuidar do ser humano é realmente parte da minha vivência e uma necessidade diária. Boa, que legal. Que bom estar aqui de novo, Ricardinho. Já mais uma vez, bora lá. Você já tá com cadeira cativa aqui já, hein? Obrigado, gente, por ter aceitado o convite. E já deixo muito bem claro aqui para vocês o seguinte, eu também vou opinar, tá? A gente tá falando de pessoas, a gente vai conversar sobre produtividade e tudo, e eu também vou falar, viu? Sim, senhor. Vamos É gostar isso. disso. É para debater mesmo. É para debater. Então, ó, eu já vou começar aqui o bloco de perguntas perguntando pro Fabiano. Como que você, sendo CEO da empresa, você consegue enxergar essa relação entre o bem-estar dos colaboradores e tudo e a produtividade dentro da sua empresa? Ricardinho, essa pergunta do milhão. Acho que eu vou repetir essa frase hoje várias vezes, da pergunta do milhão, porque eu acho que é o desafio de todo mundo que genuinamente coloca as pessoas em primeiro lugar. E a gente costuma dizer aqui que para a gente não falhar com a produtividade, é que o cliente também é uma pessoa. Então, se a gente olha que dentro de casa é um cliente interno, uma pessoa, e fora também, logo a gente pensa, cara, se esse cliente estiver feliz, se a gente estiver preocupado, né, dele estar sendo bem atendido, significa que a gente está pensando em produtividade, a gente está pensando no nosso negócio, está pensando no crescimento, números, etc. Mas sem esquecer do cliente interno, que é quem cuida do nosso cliente externo. Então, isso é muito importante quando a gente pensa nisso, obviamente todas as políticas, tudo que a gente vai falar aqui de cultura, de cuidados, de benefícios, de troca, de gestão, pensando no bem-estar, né, dos inspirers, no nosso caso aqui, tem que estar aliado com, tá claro para todo mundo, né, o que a gente espera, o que a empresa espera, e dar match, né, com o momento de vida de cada inspira, para que isso tenha continuidade, para que seja saudável e a coisa siga. Sei que eu não respondi tudo, mas prometo nas próximas continuar, porque essa é uma pergunta e resposta gigante, como eu costumo dizer. Não, imagina, você respondeu sim. E eu acho agora que tem uma pergunta super importante para fazer para mim, né? Porque na verdade foi o que eu falei para vocês. Ela é fisioterapeuta e ela aceitou a missão de vir trabalhar como responsável de RH da Inspira. Então, Mi, eu queria saber de você quais são os principais fatores, você que é uma pessoa relacionada à saúde, né? Que fatores relacionados à saúde física que podem realmente afetar a produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho? Ricardinho, eu tô que nem o Fabiano. A resposta é extremamente complexa, né? Aqui a gente tem vários fatores que podem realmente afetar com relação à saúde de um colaborador, né? Uma equipe. Eu decidi citar alguns aqui com vocês, vamos conversar um pouquinho sobre eles, porque eu acho que quando a gente cita algumas coisas, a gente passa a ter conhecimento com elas, né? Conhecimento a gente passa a ter um suporte maior, até próprio, um autoconhecimento, para poder trabalhar. Entendeu? Então, facilita muito isso quando a gente passa a ter esse conhecimento, o que é um grande benefício um podcast como esse, indo aí facilitando
o acesso às pessoas em todas as plataformas, eu acho que ajuda demais. Então, uma das coisas, um dos fatores que interferem muito na saúde do trabalhador, a parte física, não só ela, mas principalmente física, é a ergonomia. Ergonomia a gente ouve muito falar, às vezes só da boca para fora, às vezes só preocupado com a norma, alguns dirigentes, né, alguns gestores, mas é algo que interfere diretamente na produtividade do teu colaborador. Então, por exemplo, a gente para trabalhar, vamos citar aqui exemplo a gente, né, que está numa postura sentada. A boa parte dos trabalhadores hoje estão trabalhando com essa postura sentada, e se você não tem alguns cuidados, você permanece nela por muito tempo. Então, imagina 8 horas por dia, você sentado numa mesma cadeira, que às vezes não está confortável, não está ali num ajuste legal na tua coluna, uma mesa, que aí a ergonomia a gente liga todos esses fatores. Você observa o ambiente para ele estar relacionado com você, pessoa, né? Com o colaborador. Uma mesa baixa, onde você tem que ficar curvado. Uma mesa alta demais, que você tem que ficar olhando para cima e vai doer a cabeça. Então, assim, todos esses fatores têm que estar relacionados e muito bem planejados para que aquela pessoa ali ela esteja com o máximo de conforto possível para poder executar a função. E aí entra um outro fator prejudicial, que se você, por exemplo, não tem uma ergonomia dessa boa, você pode adquirir uma má postura. Má postura já traz realmente problemas. Você não necessariamente vai ter só uma compensação das estruturas, uma sobrecarga das estruturas corporais, tipo dores nas costas, circulação, aquelas pernas ali sentindo uma dormência nas pernas. Você pode desenvolver lesão, entendeu? Então, é um outro fator que pode se interferir. Outros aqui que a gente pode citar, estilo de vida sedentária. Associa tudo isso que eu estou dizendo, uma ergonomia ruim, associada a uma postura que você não está com atenção, associada ao sedentarismo que é nosso, que infelizmente está atrelado ao nosso dia a dia. A gente está cada vez mais tecnológico e, infelizmente, essa tecnologia, se não bem cuidada, a gente fica extremamente dependente dela, extremamente sedentário. Pessoal, prepara aí, deixa eu dar um pitaco. Fala! Adoro! Prepara que vem aula aí hoje, né? A gente pode realmente ficar escutando aqui, e é uma baita aula. Eu só queria complementar que, puxa, como isso transborda para nossa vida como um todo, né? Sim. Então a gente já é quase que clichê a gente ficar ouvindo falar, nossa, mas antes não tinha controle remoto, os nossos pais, nossos avós levantavam para, né, para a TV, para desligar e tal, e agora tudo é muito confortável, tudo é muito automático. Ao mesmo tempo, a gente não pode só terceirizar, né? A gente fala, pô, tá, beleza, o que que eu consigo fazer então para compensar isso, né? E às vezes eu fico aqui viajando, tá, meu? Não sei o que que você pensa disso. Eu falo, nossa, lá, sei lá, 1000 anos atrás, não devia existir academia, né? Por quê? Se a maioria dos trabalhos eram de movimento, né? Então, como o movimento, ele é importante, né? Eu acho que o Ricardinho vai perguntar disso, mas eu vejo por mim, assim, o dia que eu não me movimento, o dia que eu não vou para Exato. academia, o dia que eu... Cara, a saúde mental, ela já ativa ali um alerta, ela fala, opa, hoje você não se movimentou. Eu sinto que aquele dia é mais difícil mentalmente, emocionalmente. Não sei vocês. Teu Não, próprio totalmente. corpo, a tua própria mente já dá esse alerta, ele já fala: olha, a gente não tá bem, faça alguma coisa que você realmente vai sofrer as Sim, consequências. ainda mais a gente, né? Por exemplo, eu falo por mim, eu tô trabalhando em home office, né? E nossa, como a ergonomia, que nem o Cami falou, Uhum. realmente fala alto. Porque se você fica numa postura que é totalmente ruim para você, como prejudica, né? Foi o que você É, falou, Fabiana. A gente realmente precisa do movimento para a gente conseguir se Sim. sentir melhor e tudo. E inclusive aqui na Inspira a gente tem uma solução voltado à parte de movimento e a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais tarde, tá bom? Deixa até isso, esse depois a suspense aí gente para detalha um vocês. pouquinho mais. Isso, mas é exatamente isso que vocês falaram. E aí é interessante pensar até nesse passado que você falou, Fabiana, porque se a gente lembra, assim, tipo, a voz, esse pessoal se movia muito. Quando eles falavam, eu sempre brinco que o pessoal diz, olha, bem ali pra gente, dá uma dor no coração, que às vezes eu ouço isso bem ali. Eu que sou da área da saúde, eu tenho uma preguicinha, eu sei, gente, isso daí é autoconsciência, a gente tem que ter noção disso. E aí o pessoal diz, olha, é bem ali. O pessoal do interior fala principalmente isso. Quando eu vou ver, são 20 quilômetros andando.
o bem ali deles é diferente do nosso. Então, isso tudo é uma percepção mesmo desse sedentarismo que, infelizmente, Sim. a gente está muito acostumado. E isso E não é a bom. pandemia também, né, Mia? A A pandemia também pandemia fez a gente ficar também, muito sedentário, exato. né? Então, ó, por exemplo, a pandemia já entra outros fatores como doenças. E a doença mesmo, uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, são doenças crônicas que você já está ali instalado ou tem uma predisposição genética àquilo dali, associada a uma ergonomia, associada a um sedentarismo, uma postura. Imagina tudo isso atrelado a esses fatores, se realmente o colaborador não tiver esse autocuidado e a empresa não tiver esse olhar criterioso com relação às pessoas que estão ali dentro, complica a atuação. Acho que te respondi, né? Respondeu e respondeu Gente, eu muito bem, falo, Mi. gente. Ó, gente, a Mi tava um pouco nervosa, né? Porque é o primeiro episódio dela, então ela É, tava. Mas, nossa, não, respondeu super bem. Inclusive, eu já vou até te perguntar também, complementando, diga. você é fisioterapeuta e aceitou ser gestora, né, de RH aqui dentro da Inspira, né? É o melhor dos dois mundos, você cuidando de pessoas de um lado e de outro. Por que que você aceitou fazer? Por que que você aceitou essa missão? Conta pra gente. Que pergunta maravilhosa, gostei, inclusive, porque é isso, é um grande desafio. Fabiano, ele logo agradeço e parabenizo o Fabiano, porque ele tem um talento nato dele de observar características das pessoas e fazer um elo com profissões, fazer um elo com atuações. E ele observou algumas características em mim que fariam muito sentido neste setor de recursos humanos. E eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, eu estava muito tranquila atendendo pessoas. Ele expandiu minha mente para atender além das pessoas individuais, como fisioterapeuta, eu também sou instrutora de Pilates, então a gente da área da saúde, a gente atende um número pequeno de pessoas no ao vivo. Com ele, eu expandi, que seria o nosso iMove, onde a gente consegue trabalhar essa parte do movimento com os colaboradores em qualquer canto do mundo. Basta falar português, porque eu não falo inglês e nem outras línguas, então é um pré-requisito eu falar português. Mas aí, respondendo a isso, eu acho que quando ele percebeu esse meu cuidado com o ser humano, acho que isso é o que fecha. Eu gosto muito de cuidar das pessoas, muito. Em tudo que eu fiz na vida, eu tenho essa preocupação. E faz muito sentido com os recursos humanos. Eu não via isso, ele até citou, ele pode falar agora, que a gente parece que estava numa transição dos recursos humanos ficarem mais burocráticos, e aqui na Inspira, não. Aqui na Inspira a gente quer realmente cuidar. A gente valoriza, né, Fabiana? Mi, fica tranquila que você falou do inglês aí, né? A gente vai fazer o inverso. O Ah, gringo que vai ter que aprender vai ter que português, porque aprender, é ele eu que está acho. perdendo. A gente tem que também, né, valorizar mais a gente, né? Eu brinco que, cara, o nosso português é muito mais legal que os outros portugueses de outros países. Eu E acho. o gringo adora aqui, então se ele quiser fazer iMovie, se ele quiser se Ele beneficiar que disso, aprenda. ele que aprenda. É isso, é isso. Também acho. Mas é Famoso isso, gringo vai ter que aprender a sambar. Exato. é isso, é isso. Movimento, movimento. É isso, Movimento, é é a isso. base do que a gente está dizendo. Mi, que bom que você aceitou. É exatamente isso, Ricardinho. Quando a Mi fala, a gente fala muito, ouve falar muito de RH estratégico, a gente ouve falar muito sobre cultura, sobre people first, né? As pessoas primeiro. Mas na prática é o dia a dia, é errando e acertando, é reconhecendo, é ouvindo, é pessoas chegando, pessoas indo, dias que a gente está se questionando, nossa, será que a gente está fazendo tudo errado? Mas eu acho que o grande X da diferença do que a gente está vivendo hoje aqui para outras empresas é estar com isso vivo no radar o tempo todo. A gente está o tempo todo se questionando o que eu posso fazer de melhor para as pessoas. Porque no final do dia são as pessoas que vão cuidar dos clientes, são as pessoas que vão produzir, são as pessoas que vão trazer, né? E a gente fala muito isso. Um dos 6 dos códigos de cultura, além do People First, né, gerar riqueza para todos os envolvidos, né? E essa riqueza ela tem várias frentes. E uma delas, obviamente, é saúde mental, é riqueza de alegria, é riqueza de estar enquanto tem que estar, enquanto faz sentido. Então, muito se fala em fit cultural, a gente vai falar disso, né? De coisas de RH, de saúde, de benefício. E isso tem muito a ver com o momento de vida, momento de empresa, momento econômico. Então, olhar para isso o tempo todo
se você perguntar assim, cara, a gente tá fazendo tudo certo aqui? Com certeza não. Mas o que que a gente tem certeza e bate no peito para falar que a gente tá fazendo certo? Olhando e revisitando o tempo todo o que a gente pode fazer de melhor. Né? E a gente espera, como um ex-chefe meu dizia, quem viver verá. Né? Uma vez eu saí de uma empresa e ele ficou muito chateado, porque eu tive uma nova oportunidade, e era uma empresa gigantesca. Ele era um cara bacana, mas a empresa como um todo não me olhava muito, era uma multinacional e tal. E aí eu não pensei muito para ir para outro, né, lugar, eu era super jovem. E aí ele bravo, ele falava assim: quem viver verá. Ele ficava falando: olha, muitas coisas boas vão acontecer aqui e quem tiver aqui ainda, né, vai ver. Então, é isso, né? Esse crescimento de revisitar, de olhar, de melhorar os processos, melhorar os benefícios, melhorar a gestão continuamente e à medida que as pessoas sintam isso e que elas se sintam provocadas a se melhorar também. Fala, pô, se eu não tiver no mesmo nível, daqui a pouco esse fit cultural, esse match também pode pender para os dois lados. Então, isso eu acho que é uma coisa que você vai perguntar aqui hoje, e aí spoiler, né? Que muita gente ouve falando o que as empresas estão fazendo para melhorar, porque os ambientes sempre foram ruins e tóxicos, mas é legal a gente se provocar também a gente, quanto indivíduo, que a gente está fazendo, uma vez que a gente tem boas oportunidades, né? E agora está surgindo bastante empresa com esse viés, e um viés genuíno, né? Que seja, a gente espera. E você até citou que, né? Você já deu até um spoiler do que eu ia perguntar, que você estava aí contando da sua experiência, né, com os outros gestores e tudo, e agora chegou o seu momento de ser gestor, né? E então eu queria saber quais foram os desafios que você observou quando você quis colocar o bem-estar dos seus colaboradores dentro da sua cultura organizacional. Daí, se você puder, inclusive, contar para a gente como que você superou esses obstáculos, quais aprendizados você tomou com base nas suas vivências? Acho que o principal desafio é o tempo todo a gente está sendo julgado. A gente tem que parar de romantizar que tá tudo bem, mesmo quem está mais próximo, quem nos ama. Acho que isso é inerente ao ser humano. A questão é a intensidade, como a gente lida com isso, né, nas relações. Então, acho que o primeiro ponto foi esse, né? Não sei se vocês já ouviram falar do mundo de Poliana, né, o mundo cor-de-rosa, né, um livro famoso que é olhar tudo romantizado, né? Então, já fui muito visto como, né, o gestor que está ali preocupado que as pessoas estejam bem, mas não está preocupado que a empresa dê dinheiro, que a empresa tenha resultados, sem cobrar, sem ser tão austero, né? Então, respeitando a minha essência, isso realmente sempre foi uma inclinação. Então, esse foi o principal desafio. A maneira de lidar no dia a dia e algumas pessoas esperarem porrada, que é natural. Muitas pessoas que já trabalharam em outras empresas estão acostumadas com cobrança excessiva, porrada. E aí o pessoal estranhar, fala, peraí, mas você está perguntando se eu estou bem? Está fazendo reunião só para saber se está tudo bem? O cara tá querendo, né? Então, até achava estranho no início. Aos poucos as pessoas foram entendendo que isso faz parte, porque, né, a gente repete muito, pessoas felizes produzem muito mais e melhor. E a gente sabe que tem que ter resultados. Então, acho que o principal desafio foi esse, Ricardinho, as próprias pessoas entenderem que isso é genuíno, que isso não tem, né? A segunda intenção é igual à primeira, né? Que ela esteja bem e que para isso a empresa se dê bem porque ela está bem. Então, existe o interesse econômico, interesse capitalista nisso, porque uma empresa precisa dar lucro e para isso as pessoas precisam entregar. Mas se as pessoas não estiverem bem para entregar, é o que eu digo. Ter um negócio onde ele seja motor, né, para que as pessoas não fiquem bem, cara, não vale a pena ter. Então, não estou dizendo que a gente nunca fez isso ou nunca vai fazer mal a alguém, até porque isso é um contexto sempre gigante, né? A gente sempre tem que olhar a nossa vida pessoal, o trabalho, as perdas, os desafios que cada um está vivendo. Mas como a gente passa grande parte no trabalho, que ele nos traga coisas boas também, né? Além da remuneração e traga outras remunerações além da óbvia, né? Então, acho que é muito isso. É óbvio que são vários, ainda estou passando vários, não foram todos superados, mas esse eu acho que foi o primeiro. Inclusive, pelo caminho, algumas pessoas ficaram, outras vieram, outras acreditaram, outras ainda estão, mas assim, peraí, faz sentido essa cultura? E cultura é isso, né? A gente sempre dá o exemplo dos países. Cara, tem gente que ama o Japão, a cultura do Japão. Nossa, é organizado, como eu queria morar lá. E tem gente que abomina, jamais moraria num lugar onde as pessoas são tão
porque o cara gosta de viver mais livre. Então ele vai viver, sei lá, em Amsterdã, né? E tem gente que abomina Amsterdã porque é livre demais. Então, quem está certo, quem está errado? Não, são escolhas. Então, a gente, como instituição, né, como olhando para pessoas, a gente tem que defender talvez o bem maior, sempre tentando defender o bem maior, mas o que a gente acredita, né? Ser fiel a acreditar que dá sim. Acho que esse é o tema, inclusive, né? Dá para a gente olhar para as pessoas e dá para ter resultado também. E a gente vai continuar com isso, né, forte, e para ter cada vez mais resultado, com cada vez pessoas felizes. Essa ideia, esse é o plano diário, né? Deixa eu só fazer um complemento, aproveitar que o Eu Fabiano ia te falou. pedir para você complementar. É porque faz muito sentido essa pergunta que você fez também com relação a esses desafios, né? E eu, como estou no RH e já tenho algumas vivências importantes que sempre estou alinhando aqui com o Fabiano, né? As resoluções para isso. Eu vejo que um dos grandes desafios que a gente tem realmente dentro de empresas é o engajamento diante das atividades que a gente traz, né? As atividades podem ser as mais interessantes, mas alinha muito com isso que o Fabinho fala de um momento que a pessoa está vivendo, o fit cultural realmente se está ou não acontecendo, mas a gente nota que, infelizmente, o engajamento, apesar das atividades serem muito boas, ainda é uma dificuldade dentro das empresas. Então, o que fazer para solucionar isso daí? Uma das coisas que a gente faz muito é um diálogo muito aberto. Então, RH e liderança ter esse diálogo constante para poder verificar quais são as ações que estão sendo feitas, o porquê do engajamento não está sendo feito, reuniões 1 a 1 para entender a dinâmica daquelas pessoas, aqueles colaboradores, o porquê de não estar participando, está sentindo alguma coisa, está insatisfeito com algo. Acho que essas reuniões 1 a 1 são essenciais com relação a isso. Melhora não só o engajamento, mas a motivação das próprias pessoas. Então, eu acho que só para complementar isso que ele falou, eu, como gestora de produto também, né, aqui a gente tem essa métrica do engajamento muito forte, então a gente verifica essas mudanças. Mi, só para também para a galera não, né, quem está nos ouvindo aí, gestores, líderes, colaboradores, seja quem for, não tem bala de prata, né? Sim. Pô, vocês estão falando aí, parece que são tudo flores, não, não Não. são, não são mesmo, e é muito isso, né? Tá firme de que a gente tá buscando fazer o melhor, e às vezes fazer o melhor não é o suficiente. Uhum. Às vezes fazer o melhor não é o suficiente, ou para aquela pessoa, ou para aquele momento, ou para aquele negócio, ou o que seja. Então, quando a gente está falando de pessoas, às vezes a gente vai olhar que a gente está fazendo algo preventivo, algo super bacana, cuidando, e às vezes a pessoa está achando aquilo um incômodo, Uhum. né? Então, eu recebo muitas perguntas, a gente na Inspira, a gente tem as mentorias, as consultorias também, e a coisa que eu mais ouço é como que eu implemento cultura na minha empresa. E aí eu falo, cara, você não implementa, já tem. Já tem. Aí a pessoa fala, como assim? É, Se como é que você as... não tem, se sua empresa não tem a cultura, a pessoa vem com a cultura dela, gente. E aí imagina quantas culturas você não tem. E aí é o ponto, né? Pô, como é que é um movimento isso para algo que seja saudável, né? Saudável para o negócio, saudável para que as pessoas tenham um ambiente colaborativo, um ambiente de responsabilidades e, né, regras, porque o contrário de hierarquia é anarquia, né? Então, não, a gente é meio contra. Nossa, a palavra hierarquia, credo, que coisa quadrada, né? Com a vinda das startups, você quer o quê? Você quer, meu, pebolim, jogar ping-pong, escorregador no escritório colorido. Só que, né, existem muitos relatos, até em clínica, né? Eu também clinico na psicanálise, eu ouço muito isso, relatos de pessoas, mesmo nas startups, ali sofrendo, porque acho que a pior coisa é quando é velado, né? Quando você tem algo tóxico de maneira velada. Então, quando eu falo que não tem bala de prata, é que nesse momento você deve estar pensando, se você é gestor ou empresário, empreendedor, enfim. Cara, como que eu faço as pessoas fazerem o que eu quero que elas façam? Como que eu faço as pessoas produzirem mais? Como é que eu faço, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Ninguém faz ninguém fazer nada. Eu preciso criar um ambiente com regras claras, reforçar essa cultura diariamente com exemplo. Então, as lideranças têm que ser exemplo,
para que as pessoas sigam. E as pessoas que não conseguirem seguir, se adaptar, o que elas vão fazer? Ou elas vão sair, ou você vai sair com elas. O mais rápido possível, para que isso não afete o restante da empresa. Vocês imaginem que o Japão foi invadido, todo mundo de Amsterdã resolveu ir lá para o centro de Japão, sei lá, do Japão. Falou, cara, nós vamos ficar aqui, cara. Maior movimento de pessoas. Aí o Japão deixou, e eles criaram uma vila lá, um bairro. E aí eles vão lá, pegando os jovens japoneses, e falam, não segue a cultura do seu pai, não, de gerações, tal. Esquece o samurai, o negócio aqui, meu, é a gente... Liberdade. O que vocês acham que vai acontecer em alguns anos? Nessa cidade ou no estado? Vocês acham que a cultura japonesa do país vai transformar aquelas pessoas? Ou aquelas pessoas vão começar a transformar outras pessoas? O que vocês acham que é mais propício de acontecer? Primeiramente, o choque de cultura, né? Porque são culturas totalmente diferentes. Um colapso cultural, na verdade. Mas uma tende a influenciar a outra diretamente, né? Eu acho que até quando a gente fala até do Brasil mesmo, né? É falar, a nossa foi uma mistura de muitas culturas juntas historicamente por conta do período da imigração e tudo. Então, eu acho que existe duas possibilidades. Uma, dominar a outra, né? Ou haver uma união, né? Um meio termo ali. Não sei. E você, Eu Mi? ainda boto uma terceira que é realmente sair. Porque, assim, quando é muito diferente assim, eu não sei se existiria realmente um fit cultural. E aí, às vezes, você prejudica até a sua própria individualidade e o que você acredita, se você força muito. Então, é aí que está a graça do ser humano. A gente levantou 3 possibilidades para choques constantes. Constantemente a gente tem choque de É cultura isso. nas nossas vivências. Então, eu acho que é isso, é você observar, tentar alinhar ao máximo, ser o mais verdadeiro possível no que você acredita, sendo empresa, no que você acredita como empresa, que é para a pessoa que estiver com você, como colaborador, contribua para crescer, porque ela está acreditando naquilo dali junto com você, ou para sair se realmente não está satisfeita com aquilo dali que está se. Esse povo sair, né, de Amsterdã, porque eu não sei se eles iam se adequar. Pessoal, se tiver alguém ouvindo aí de Amsterdã ou do Japão, Hoje, por favor, nos mandem comentários aí o nos que vocês manda. acham que aconteceria. E eu provoquei isso de propósito porque talvez não tenha a resposta certa, existem Exato, probabilidades, exato. né? Imagina uma probabilidade maluca, né, do governo japonês, a cultura é tão forte de mobilizar toda uma quebra para que a galera se adeque aos costumes japoneses, etc. Agora, se a gente pegar algo que já está acontecendo, vamos pegar algo que já está acontecendo? A China, durante muitos anos, tentou bloquear acesso da cultura ali das pessoas a terem acesso a redes sociais, por exemplo, culturas de outros países, certo? Uhum. Então, o que ela queria? Que as pessoas continuassem com a cultura chinesa de servidão ali. É uma parada, né, bem específica chinesa, certo? Cara, ela não tá conseguindo mais. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns chineses que estão morando no Brasil há bastante tempo e eles falarem, cara, eu prefiro muito mais estar aqui no Brasil. Só que eles ainda têm uma cultura tão forte que ele tem uma prestação de contas para a China como instituição, não só para a empresa que ele trabalha ou para a família dele. É um Então, olha, respeito olha, muito grande, né? Um respeito muito grande pela nação, né? aí você tem dois olhares. O chinês Sim. raiz vai olhar e falar, meu, olha, esse cara que bacana. E você vai ter o chinês e vai falar assim, nossa, ou o brasileiro olhando, nossa, para que isso? O cara tem que se importar com a família dele, se importar com ele, com a individualidade. Então, quem tá certo e errado? Depende da ótica, depende da Uhum. sua cultura, depende do meio que você vive. Enfim, Freud explica, né? Uhum. Deixar. Nos empolgamos aqui, Ricardinho. Prossiga, Não, nos prossiga. empolgamos, mas faz parte. A gente está conversando sobre um assunto que é mó legal. O que é que é? Inclusive, inclusive, Fabiano, eu ia até pedir para você explicar para o pessoal, porque com certeza existem outros gestores que querem também incluir uma cultura organizacional que preza mais pelo colaborador, que tente trazer maior bem-estar. E você falou sobre o People First. Foi isso que você falou? Você poderia explicar um pouco melhor para o público o que é esse conceito? A gente
A gente tem um código de cultura que é o antigo missão, visão e valores, que você chegava na porta das empresas. A gente aqui usa o código de cultura que no nosso onboard, né, na nossa integração, quando o Inspirer entra, a gente apresenta isso para ele para dizer que são as coisas que a gente acredita, que a gente busca vivenciar dia a dia. Um deles é o People First, que é pessoas primeiro. Então, é que toda relação, não importa quem esteja certo ou errado, ela vai ser tratada com o máximo respeito, cordialidade, para que a gente resolva, né? A minha, a sua e a verdade, e a que realmente é ou não, né? Então, quando a gente olha as pessoas primeiro, a gente está sempre tomando decisões. Cara, eu vou botar um novo produto. Quem vai atender esse produto? Mas essa pessoa consegue atender? Faz sentido agora? Qual que é o impacto na vida dela, no tempo dela, nas atividades, etc. E por mais que a gente tente sempre olhar as pessoas primeiro, não quer dizer que a gente não vai errar. Não vai errar a medida, não vai errar o timing, mas é aquilo que a gente estava falando lá no início. Acho que o grande diferencial das empresas, ainda mais a briga que a gente está tendo por talentos, a empresa que não está minimamente se questionando o seu status quo, a forma que lida com uma admissão, com uma demissão, com a gestão, com a constância de contato, com o collab ali, né? A vivência harmoniosa e com seus papéis bem definidos do RH colaborando com os gestores, a formação adequada dos líderes para que não deixem seus liderados doentes, o olhar para esse clima, não ser uma pesquisa de clima uma vez por ano. Então, eu acho que é primeiro olhar para si e falar, cara, o que, que eu não estou fazendo e o que eu estou fazendo que não faz sentido nenhum. Por exemplo, não faz sentido nenhum quem faz pesquisa de clima uma vez por ano, que é o que a maioria das empresas tradicionais fazem. Aquilo é para inglês ver, né? Como a gente diz. Com Por certeza. quê? O teu clima muda o tempo todo, o teu humor muda o tempo todo. Então, se eu meço isso uma vez por ano, eu estou medindo o quê? É que nem olhar para uma estrela, né? Que está há 5.000 anos. Ela só está refletindo a luz, eu estou vendo o passado. Então, eu estou fazendo isso, eu estou vendo o passado. E esse passado, como que eu tomo ação? Como é que eu tomo ação preventiva? Então, reter talentos hoje, né, principalmente as empresas tech, né, a gente trabalha muito, a gente faz muito gestão financeira por assinatura para startups, para empresas tech, por exemplo, uma das nossas soluções, é muito essa pergunta. Cara, estou lidando com dev, os desenvolvedores, que eles têm propósito o tempo todo, trabalha remoto, ele pode trabalhar para fora do país, tá da casa dele ganhando muito mais em dólar. Como que eu retenho esse cara? Então, se eu minimamente não mostrar que eu me importo genuinamente com ele como instituição, esse cara vai embora, né? Então, mas isso só basta? O cara, Fabiano, tô revoltado com o que vocês estão falando aí, não é simples assim. Esse cara vai por dinheiro, vai, e tá tudo bem também, porque se a sua cultura não é puramente por grana, talvez seja melhor que ele tenha ido. Aí vem o ponto que nem sempre dá para ganhar. Por isso que eu falei que não existe bala de prata. E às vezes o momento de vida daquele dev é puramente grana. Eu já tive meu momento de puramente grana. Quando eu deixei esse meu chefe que eu comentei no início, quem viver verá, eu tava no momento de crescente. E aí eu troquei para ganhar o dobro, depois eu troquei para ganhar o dobro. Fiquei. Os RHs odiavam o currículo do Fabiano. Era 2 a 3 anos em cada empresa no máximo. Até um ponto que eu chego num salário ótimo, eu falo, cara, isso aqui não tá me deixando feliz. Porque era grana e cargo, grana e cargo, grana e cargo. Mas eu precisei viver isso. É muito fácil se eu falar isso hoje para quem tá na crescente, falar, não, eu preciso viver. É que nem o cara que já teve todos os carrões e fala, cara, hoje eu ando de Uber, carro não me importa. Porque ele cumpriu o desejo dele. Como que eu vou julgar alguém que quer ter o carrão? Ele saciou e ele sabe como é ter o carro ou não ter o carro. Então, é muito difícil a gente se colocar. Então, te respondendo cara, é realmente se colocar no lugar do outro de maneira genuína e óbvio. Pede apoio do RH, ouça o RH. Via de regra, o RH tá ali cuidando só de burocracia. E a formação, muitas vezes, do RH de quem está nos ouvindo é psicologia. Conhece muito do comportamento humano, tem muito para colaborar com a liderança, mas só é acionado para demitir ou para tratar. Não, tá errado, é dia a dia. É colocando as políticas de cuidado, de gestão, de troca, de feedback, de conversa, de transparência dia a dia. E tem que ter coragem para isso. Porque quando a gente pergunta para todo mundo o que vocês estão achando, você tem que esperar ouvir crítica e saber o que você vai fazer com ela. Então, esse ato de coragem, coordenado com uma organização, com respeito, com essa troca mútua, com devolutiva, viu? Você me trouxe aquela crítica lá. Ó, a gente fez, ou a gente não fez nada, a gente não consegue fazer nada agora, mas é muito bem-vindo que você tenha essa visão.
Cara, e aí você vai provocando. E aí também não dá para esperar que o colaborador vai entender isso, tipo, nossa, será que isso é genuíno? Por quê? Sabe o cachorro quando você chega a fazer carinho e ele afasta? Ele já tá com medo de que ele só toma uma pancada. Então o cara vem de outras experiências ruins, então talvez ele vai ter que passar pela tua empresa, viver aquela experiência positiva e ir para uma próxima positiva e falar: "Não, olha, existem empresas positivas, não era só Inspira". Não era. Entende? Porque aí todos nós estamos sendo agentes de mudanças olhando as pessoas primeiro. E lembrando que o cliente também é pessoa, e se não cuidar do cliente, aí não tem empresa, né? Tem que cuidar do cliente, tem que ter lucro, senão não dá certo. Isso não dá certo. Inclusive, eu vou até fazer um adendo aqui. No primeiro episódio do Inspira Play, a gente falou sobre cultura organizacional e saúde mental, que tem todo a ver com esse assunto que a gente está conversando aqui. Então, querido ouvinte, se você se interessa pelo assunto, é só entrar onde você está reproduzindo o seu podcast, o Inspira Play, e ouvir. Vale muito a pena, foi uma conversa super bacana e eu acho que vai complementar muito o assunto que a gente está falando aqui também. A próxima pergunta é para mim, de novo. A gente vai voltar em um conceito que a gente abordou logo no começo, que foi o movimento, né? Você falou da fisioterapia, da questão de movimento e tudo. Então eu queria saber de você, tanto quanto fisioterapeuta como gestora de RH. Como você enxerga a importância dos exercícios físicos no que diz respeito ao bem-estar dos colaboradores? Gente, extremamente importante, imprescindível. Não tem como a gente pensar em execução de trabalho se a gente não pensar no movimento em si. Eu vou até englobar um pouco mais a sua fala, não falar só exercício físico, mas movimento. O movimento, porque. E é interessante isso, porque não só a gente pensando na saúde e numa função, mas na nossa vida. Se a gente não se movimenta, se a gente não muda, mudando de novo a palavra, se a gente não se movimenta no sentido de mudança, se a gente fica estagnado, a gente sabe as dores que isso traz, porque a gente permanece num constante ciclo de comodidade, onde a gente não evolui. E aí, trazendo para a parte física, que é mais da minha área, né, mesmo como profissional da saúde, é, a saúde, né, o cuidado, o movimento dentro de uma empresa, ou esse conhecimento por parte do colaborador sobre movimentar-se, é extremamente importante, porque você vai trabalhar todas as suas questões de saúde. Não só com o que você já está sentindo, porque você já pode ter uma dor, você já pode ter uma doença crônica, como a gente já havia citado, você pode estar com aquela dor na coluna, as pernas, problema de circulação, sentindo dormência, formigamento, mas você vai prevenir. O movimento, ele vai te ajudar a prevenir tudo isso que eu acabei de citar, que são as alterações que a gente tem nas estruturas do nosso corpo, devido a essa inatividade, devido a esse fato da gente ficar muito tempo parado. Então, isso é uma das coisas relacionada realmente a essa positividade do movimento, mas uma outra coisa bem direcionada ao colaborador, né? As empresas com quem a gente está falando aqui, né? Os gestores também. Quando a gente se preocupa com o movimento, quando a gente se preocupa com realizar atividades durante o ambiente de trabalho, que seriam aquelas atividades compensatórias, né? Ou após o expediente, que seriam atividades mais relacionadas a relaxamento, ou antes do expediente, relacionada à preparação mesmo para aquele trabalho que você vai executar. Quando a gente tem esse olhar, a gente melhora muito a energia do nosso colaborador. Muito, porque o colaborador, se a atividade foi feita como preparação ou compensação, ele vai estar mais apto a produzir com mais eficiência. Porque durante o movimento, a gente faz atividades. Vou citar aqui, por exemplo, o Inspira Move, que é um produto que a gente tem aqui na Inspira, tá? O Inspira Move, ele é um momento de 20 minutinhos que a gente faz com o colaborador, algumas vezes por semana. Aqui na Inspira a gente faz 3 vezes por semana. E durante essa atividade, a gente pode fazer trabalhos de mobilidade das articulações, alongamento, fortalecimento, trabalho de respiração consciente, que a gente pensa que, eu respirar, eu estou vivo, então eu estou respirando. Concordo, não discordo.
Todos aqui estamos nesse processo. Se não tivermos além, né, pessoas do além nos ouvindo, todos aqui estamos respirando, estamos vivos. Dica, não parem de respirar. Isso é... Não pare de respirar. Mas existem formas de respirar um pouco mais conscientes que ajudam, inclusive, no trabalho mental, a cuidar da saúde mental, a gerar mais tranquilidade, a trabalhar a questão da ansiedade. Então, tudo isso daí a gente promove quando a gente para um determinado momento da nossa rotina, como eu falei, 20 minutinhos, que é a nossa prática aqui. 20 minutinhos da sua vivência ali diária, 3 vezes por semana, não vai interferir quanto a resultados de gerar negatividade ali, porque parou 20 minutos não vai produzir. É o contrário. Você está permitindo àquele colaborador que as estruturas dele relaxem o suficiente para ele conseguir ter energia, conseguir aliviar suas dores e produzir ainda mais. Então, assim, ó, diminuir estresse, melhorar a produtividade, melhorar a energia, né? Diminuir a ansiedade, que a gente também tem muito. Então, nessas atividades, por exemplo, de respiração, a gente já ajuda muito, melhora a saúde mental. Então, ó, E melhora a benefícios produtividade, né, a Mi? infinito. Teve um cliente que foi muito legal, né? A maioria fala isso, mas teve um que falou assim, cara, nossa, como eu senti que agora meu corpo despertou, né? Cara, é Exato, muito importante isso, ainda mais quem exato. tá aí no home office, quem tá híbrido. Se você realmente não tem uma prática ali de início de atividade para ter aquele despertar de, pô, agora eu tô no trabalho, vambora. Isso é muito legal, muito, muito importante. Inspiramove Sabe, aí tá crescendo muito, muito legal. Sabe outra coisa que melhora, que lembrei aqui agora você falando? Consciência, gente. A autoconsciência. Quando você passa a ter uma percepção do seu corpo, facilita muito a você tratar as suas dores e não, como o Fabinha falou no início, terceirizar. Se eu tô numa determinada postura por muito tempo, e aí uma Mi da vida, como profissional, né, me chamou para aquela reunião de 20 minutinhos e eu percebi que no movimento que eu fiz, eu estou sentindo uma maior dor aqui na minha coluna, na parte de baixo, na lombar. É uma autoconsciência de que ali, de alguma forma, você está sobrecarregando. Se fora do trabalho, se durante um trabalho, a gente vai conversando isso daí e a gente vai tendo essas percepções. Adquiriu essa consciência, o hábito, o trazer a mudança através do hábito é muito melhor, é muito mais fácil de se conseguir. Então, acho que a gente fechou bem esse assunto. Resumindo, é imprescindível, gente. É necessário, tem que se Não, cuidar. fechou bem. E, inclusive, eu até complemento, né? Tem toda uma questão de integração entre os colaboradores também, Sem que é muito dúvida, legal, que é sem muito dúvida. bacana. E eu, obviamente, não é para ser puxa-saco nem nada, mas eu sou muito fã do iMovie. Eu acho que é um dos melhores momentos da semana, que ali a gente tem toda uma integração com a Michelle, com os colaboradores, com o Fabiano, todo mundo junto, ali dando risada também, de certa forma. É uma forma muito bacana de integração também. Exato. E, Mi, Ricardinho, vou fala, quebrar o protocolo aqui. fique em paz. Eu que tenho uma pergunta para você agora. Vai. Eita! Eita, lá vem. Ricardinho é o nosso, né? Ele que conduz aqui o Inspira Play. E a gente traz convidados, mas hoje a gente está aqui só dentro de casa, né? Mi Isso. do nosso RH, Ricardinho, nosso redator web, cuidando da comunicação e nesse projeto incrível que é o Inspira Play. E eu, como fundador, né? Eu brinco que eu sou, né, suporte aí de todo mundo. Minha ideia é destravar as coisas. Sou estagiário de todos. E a pergunta é a seguinte, Ricardinho: tudo que a gente falou aqui, opinião de colaborador, de Inspira, hein? Tá bom, Pode nos colocar em saia justa. O tá bom. quanto disso tudo você sente que é real, que é genuíno, ou melhor, acho que a pergunta é, o quanto disso tudo que a gente falou aqui hoje, você que está dentro de casa quanto colaborador, você sente, Sim. impacta realmente no teu dia a dia, né? Ou o quanto você acredita que ainda são práticas teóricas ou que não impactam tanto, se não tivessem tudo bem, enfim, Aham. queremos te Não, ouvir. olha, já começo dizendo que eu acho que eu nunca falaria sobre um assunto se eu não acredito naquilo que está sendo falado. Então, eu acho que tudo que a gente comentou e a gente está conversando aqui, eu acho que faz super sentido.
E eu observo muito, principalmente no ambiente da universidade ali, né, conversando com outras pessoas que também trabalham em outras empresas, e a gente percebe o quão diferente é, de certa forma, trabalhar aqui. Aqui a gente tem todo um cuidado realmente com saúde, com o bem-estar do colaborador. Às vezes tem coisas assim que eu conto para os meus amigos, o pessoal fica tipo assim, meu, como assim sua empresa faz isso? E não é propaganda não, gente, é realmente porque são vivências, eu já trabalhei em outros lugares também, e a gente enxerga realmente que é totalmente diferente. É uma cultura organizacional que é realmente voltada para o colaborador, para a saúde, a gente realmente se sente bem, a gente se sente integrado e a gente faz parte. Que eu acho que normalmente o pessoal, quando vai para trabalho, né, umas coisas que eu escuto é assim: ah, tô trabalhando só por trabalhar. Ah, você conversa com outra pessoa? Não, não converso com outra pessoa da empresa porque a gente não tem nem contato. Então, assim, aqui a gente não só integra, né, mas a gente se trata como família. Isso que é o Sim. legal. A gente tem toda uma integração de amizade, de confiança e de cuidado também, que eu acho que é o primordial. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, totalmente. Tudo que a gente falou aqui faz muito sentido. Ufa, Ricardinho, puxa. Ó, Ufa! corremos Nossa, um risco eita, aqui, hein? Corremos ufa. um risco, não foi combinado. Não foi combinado, gente. Não foi combinado. Não, mas é de coração mesmo, eu falo, porque se há uma coisa boa, acho que a gente tem que realmente falar, parabenizar. A gente não tem só que apontar quando as coisas são negativas, né? É totalmente. A Inspira, para mim, é um ponto fora da curva mesmo, porque eu vou até brincar aqui, minha mãe, ela sempre fala que eu trabalho no Google, que realmente é um ambiente totalmente parecido com o Google. Vou até falar, porque ela sempre fala: Meu, você trabalha no Google, né? Eu falo, mãe, é muito É, parecido, é tão bom. é. No Que bom demais. sentido, é muito bom. Bom Que legal. sentido, realmente. Não é questão de mesa de ping-pong, escorregador, nem nada. É Exato. É realmente a o questão cuidar de de cuidado. verdade, né, É o cuidar Ricardinho? de verdade. Exato. Exatamente isso. Mas muito boa sua pergunta, chefe. Muito boa. E eu vou continuar com a bola na Mi, porque eu quero saber da Mi agora se existem estratégias que são realmente eficazes para manter um equilíbrio entre o trabalho e o autocuidado físico. Tem como a gente, de alguma forma, né? Porque aqui a gente tem o iMovie, a gente, de certa forma, tem o seu auxílio caso aconteça alguma coisa. Mas e as empresas de fora que não tem uma pessoa que seja voltada a isso? Quais são essas estratégias? O que elas podem fazer? Eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer essa questão de cultura, que a gente estava falando lá no início, sabe? Porque você tem que priorizar. Você tem que passar a priorizar o ser humano, o teu capital humano, né? Como sendo algo essencial. Se você não tem essas pessoas, você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir levar para o mercado as tuas soluções, os teus produtos, os teus serviços. Então, você tem que priorizar. E aqui eu diria priorizar não só a empresa também, mas o próprio colaborador se priorizar. A gente no início falou sobre a questão dos hábitos, má postura, sedentarismo, tudo está muito relacionado à vivência nossa individual. Então, a gente citou aqui a questão do Inspira Move, né? A gente tem esse suporte, dá esse suporte para todos da nossa empresa, mas cada um da empresa tem que se estabelecer uma rotina onde aquele suporte que está sendo oferecido, que é para lhe dar saúde, que é para lhe gerar uma melhora da produtividade, aliviar dores, aquilo dali seja uma prioridade na sua vida. Então, uma estratégia que eu diria é realmente você incluir dentro da sua cultura o cuidar do ser humano como prioridade. Segunda coisa é estabelecer horários, estabelecer regras, hábitos, para que aquilo dali seja incluído de forma organizada. Porque tudo que a gente deixa muito a léu, não, vou cuidar da saúde, vou fazer atividade física. Amanhã eu começo, segunda eu começo. Por quê? Por que você não começa hoje? Se é algo importante, se é algo que você sabe que vai fazer bem para você, por que não hoje? Por que amanhã? Por que segunda? Desde quando que segunda é dia universal de se cuidar da saúde, gente? Desde sempre eu fico inconformada com essa fala. Dia de cuidar da saúde é dia de sempre. E às vezes hoje não deu certo.
Ah, hoje foi péssimo, amanhã você tenta. Aí eu consegui de manhã cuidar da minha saúde, mas à tarde já foi péssimo, não tem problema, à noite compenso de novo. Então é isso, é você definir como sendo uma prioridade na sua vida, a empresa do mesmo jeito, você estabelecer um padrão, uma rotina, se comprometer com aquilo dali, né? Praticar aquela rotina no teu dia a dia, fazer uma mudança de hábitos para que aquilo dali se torne realmente eficaz e constante na sua vida e na vida da empresa, no caso. E uma coisa que eu cito assim como consequência de tudo isso, até um suporte, né? Você ter um apoio, que se você, como pessoa individual, não está conseguindo desenvolver essa motivação, que se usa essa palavra, né? Você busque uma ajuda, busque um profissional, busque um local que lhe agrade para você realizar essas atividades. No caso da empresa, busque conversar com a sua empresa, qual é a possibilidade de ela implementar algum tipo de prática que adote esse cuidado com os hábitos, mesmo que sejam palestras, que é a questão da conscientização que a gente já falou, ou uma atividade como um produto desse, como o Inspira Move, onde a gente consegue realmente com um profissional especializado, que sabe cuidar dessa questão das posturas, ele vai orientar com relação a movimento, né, os melhores movimentos e tudo mais, e você consegue realmente adaptar esse teu autocuidado com as funções na sua empresa, com as necessidades da empresa, e engloba tudo isso daí, a gente tem um colaborador feliz e uma empresa não só dando suporte, mas tendo resultado, né? Sim, com certeza. E você, Mas Fabiana, você tem alguma dica para deve ter algum várias. gestor? Com certeza, tem várias. Tem alguma que você queira compartilhar com Eu, os eu acho, os gestores e tudo? eu acho que a Mi, ela falou tudo porque ela falou o principal, né? Você olhar para dentro, reunir as pessoas que estão, né, nesse time, que os líderes, o time de RH, e criar algo prático e com constância para cuidar das pessoas. E normalmente quando as empresas fazem isso, elas vão olhar para benefícios. Então elas estão terceirizando para o benefício que aquilo seja atrativo. Só que o que conta mesmo é o dia a dia. E para estar no dia a dia, então, na própria Inspira, a gente tem o Férias Co, que é um benefício fantástico, a gente banca as férias dos colaboradores, mas a gente ainda não tem outros benefícios que a gente gostaria de ter. Por questões de momento de empresa, custo, etc., budget. Mas como que a gente, não é uma questão de compensar, a gente acredita que esse investimento no dia a dia, essa proximidade, vale muito, né? E às vezes a empresa ela tem recursos financeiros ou internos, mas ela peca nisso. Então, eu acho que é esse olhar para dentro, olhar os recursos, dividir essas responsabilidades, né? De olhar para as pessoas, de estar junto, para que, literalmente, né? Ninguém fique para trás. E esse ficar para trás, ele é muito, às vezes ele acontece de uma maneira muito silenciosa, né? Que é algo que a gente não dá para ficar falando, por exemplo, só de Setembro Amarelo, né? Ou de, acho que é Janeiro Branco, enfim, são as datas que a gente coloca para lembrar sobre suicídio, para lembrar sobre burnout. Cara, é todo dia, né? É todo dia. Esses dias, aqueles posts que a galera gosta de viralizar sobre, por exemplo, demissão humanizada. Aí tinha uma foto bizarra, tipo, na mesa da pessoa, uma cartinha da demissão dela, e era tipo uma cesta de café assim, toda guti-guti, demitindo a pessoa dessa maneira. E aí, cara, eu gosto de ler comentários, que a gente ri muito em comentário das coisas, não sei vocês, uma curiosidade aí, mas foi tão bizarro que eu queria ver o que as pessoas pensavam daquilo, e todo mundo achando nada humanizado, achando bizarro, né? E talvez a intenção da empresa foi achar que aquilo era bom. Uhum. E aí, dos comentários que me gravou, assim, e eu concordo plenamente, foi assim: cara, o humanizado é todo dia, né? É no dia a dia. Então, na hora de eu ter uma conversa para encerrar, tanto, né, é muito profissional e muito humano, tanto quando o colaborador não quiser mais, quanto quando a empresa não quiser mais, não fizer mais sentido, não quer dizer que a empresa não presta ou que o colaborador não presta. Quer dizer que, por algum motivo, né, se encerrou ali um ciclo. E, nesse momento, né,
a conversa é muito mais leve, porque foi nutrido ao longo daquela relação de trabalho um respeito. Então, a demissão humanizada, ela começa na integração, no onboarding. Porque em algum momento aquilo vai acabar. É muito utópico a gente achar que tudo é para sempre, né? E quando a gente perde alguém que a gente ama muito, infelizmente a gente começa a entender que a vida tem términos, né? A gente começa a cair a ficha e fala, nossa, coisas importantes acabam, né? Seja nossa família perdendo pessoas, sejam colaboradores, e aí chegam novos. Pessoas novas nascem, oportunidades novas nascem. Então, esse humanizado é muito dessa atenção, desse olhar. Enfim, eu sei que você quer encerrar, Ricardinho, e então nos empolgamos Ai, aqui, tem que mas encerrar, tava tão bom. adorei. Tenho que Precisamos encerrar. marcar a Ai, parte 2. gente, A gente pede tem que um Vai fazer ter que igual o esperar pra café, parte TikTok. 2. Parte 2, pe- parte 3, parte 4. pede um cafezinho aí, vamos ficar conversando. Fica vocês aí que estão do outro lado também com a gente. Por favor, pega um conversando. cafezinho, um chá. Mas isso que você falou, eu até lembrei da sexta, uma coisa que todo mundo até brinca nas redes sociais. Assim, normalmente a pessoa tem uma jornada de trabalho assim de 10 horas, se desdobra aos montes assim e posta foto de um bis assim, e fala: "Nossa, como sou mimada pela minha empresa". Todo mundo brinca. E eu lembrei muito disso que você falou da questão da sexta também. Bom, pessoal, a gente tem que encerrar. E eu queria começar aqui o bloco de considerações finais. Então, o que vocês quiserem falar, o que vocês acham pertinente a gente ressaltar, ou até mesmo, por exemplo, a Mi, que é gestora do iMovie, contar um pouco melhor como as empresas podem contratar os serviços do iMovie. É com vocês, gente. Já que puxou para mim logo o início, Fabinha como um bom cavalheiro. Não, quanto ao iMovie, a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? Então, existe a possibilidade de contratação como empresa e como colaborador individual. O contato para isso é através do nosso site, o nosso comercial. Acredito que no podcast a gente coloca algum site, alguma coisa assim para entrar em contato. Tem na Isso descrição? sim. Sim, a gente Gente, coloca tem na lá. descrição. Vocês conseguem. Bom, se não tem, neste podcast em específico, vai ter na descrição. Inspiracapital.com.br. Isso. Esse é o nosso site, pode entrar por lá, você consegue falar com o nosso comercial. Quiser tirar qualquer outra dúvida maior, pode entrar em contato comigo também por lá e a gente agenda uma reunião para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o objetivo principal é realmente trazer essa questão da saúde nas suas diversas dimensões, que a gente cita isso muito: a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão social. Então, a gente quer abordar tudo isso e, junto com o RH das empresas, fazer essa parceria para que os colaboradores consigam permanecer ali naqueles trabalhos de forma mais confortável, conscientes de que é aquilo que eles realmente desejam e que a empresa está cuidando deles. Então, estou aqui para dar esse suporte, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, total à disposição para isso daí, e vamos trazer mais saúde em todas essas dimensões que a gente conversou hoje. Obrigada, pessoal, amei a Obrigado, Mi. conversa. Vale lembrar também que a Inspira Capital está nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Exato. LinkedIn e afins. Gente, as minhas considerações finais são agradecer vocês, sempre bom falar, né? É um tema que eu adoro. E eu acho que o meu recado final, vou quebrar um pouco, né? Tentar quebrar o convencional, é falar para o gestor que nesse momento aí está se questionando se ainda vale a pena, né? Falar para o cara para o gestor ou para o líder ou para o empreendedor que está tentando fazer isso há muito tempo e por algum motivo 30%, metade, ou a maioria das pessoas não respondem bem a isso, ou acredita que não está dando certo, ou que as pessoas não reconhecem, para dizer que continue, né? Continue, é o que eu tento dizer para mim todos os dias. Continue porque aquele 1%, 2%, 5% de pessoas que estão engajadas, que estão valorizando, que estão acreditando que a empresa, você como líder, está buscando fazer o teu melhor diante dos teus defeitos, das tuas dores, enfim, das questões econômicas, seja o que for, você precisa acreditar nisso, né? E seguir acreditando. Então, esse é o meu recado para quem nos ouve, de continue,
vá aprimorando, vá melhorando. Daqui do lado de cá, sigo fazendo isso também. Seguimos. Se cerque de pessoas que acreditam como você, para você não estar sozinho. Então, a Mi tem sido um super apoio, né? E no fit cultural, que a gente sempre tanto falou, as pessoas vão chegar, que vão fazer parte desse momento, né, desse entendimento, como o Ricardinho aqui comentou, e a gente espera ter muitos outros Ricardinhos, Micheles, Fabianos, Inspirers acreditando nessa cultura, e que do teu lado aí, diante da tua essência, sem perder a tua verdade, você imprima isso também no teu negócio, no teu dia a dia, já que é grande parte da nossa vida o trabalho, e que ele seja cada vez mais leve, produtivo e gere riqueza em todos os níveis. Esse é o recado. E agradecer. Valeu, Ricardinho. Valeu, Mi. Olha, eu Valeu. acho que não teria melhor forma de encerrar o Inspira Play, esse episódio do Inspira Play, com essa fala. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que não teriam convidados melhores para falar sobre esse assunto do que vocês. Fico muito feliz de vocês terem aceitado esse convite. E chegamos ao final desse episódio do Inspira Play, onde discutimos aqui o impacto do bem-estar dos colaboradores na Ah, produtividade. ah. Caso você tenha gostado desse episódio, não esqueça de avaliar o podcast nas principais páginas onde a gente colocou. Ai, calma aí que eu vou ter que reiniciar essa Vamos de parte. novo. Calma. Como que é, gente? Plataforma. 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 Não corta, não corta, tá tudo bem. Tá bom. Vamos lá de novo. Chegamos ao final desse episódio do Inspira Play, infelizmente, onde a gente discutiu o impacto do bem-estar dos colaboradores na produtividade. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar o nosso podcast na plataforma onde você está reproduzindo. E fiquem ligados para os próximos episódios do Inspira Play, porque vamos continuar trazendo os insights e dicas sobre empreendedorismo e gestão. Até o próximo episódio do Inspira Play, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Ficou mudo. Gente, eu adorei esse episódio, foi muito bom. Ai, eu adorei, eu quero Nossa, adorei. mais. Eu Muito saio bom. dessas coisas.